Neste vídeo, vamos falar sobre a interpretação da Bíblia. Vejam, nós católicos não cremos só na Bíblia, cremos em todo o depósito da fé. O que é o depósito da fé? O depósito da fé é formado pela sagrada tradição, que é a palavra de Deus transmitida oralmente, pela palavra de Deus escrita, a Bíblia, e pelo magistério da Igreja, que é formado pelo Papa em união com os bispos do mundo inteiro. Mas, veja bem, o Papa em união com os bispos do mundo inteiro de todos os tempos. Só que, neste vídeo, falaremos só da palavra de Deus escrita, a Bíblia. E por quê? Porque precisamos, na leitura da Sagrada Escritura, colher os frutos espirituais para a nossa vida cotidiana. Pois a palavra de Deus é libertadora para nós. Sim, nós que vivemos diuturnamente acorrentados aos grilhões de uma humanidade decaída após o pecado original e de atitudes e comportamentos psíquicos equivocados devido à aquisição de conceitos errôneos de influência social, familiar e dos grupos de nossa convivência ao longo de nossa vida. Mas como interpretar corretamente a Bíblia para que colhamos seus frutos espirituais? Primeiro, é a gente ler e interpretar a Bíblia em concordância com o ensinamento do magistério da Igreja, que, como eu disse, é o Papa em união com os bispos do mundo inteiro de todos os tempos. Nada de querermos interpretar a Bíblia sozinhos. Segundo, temos que entender que a Bíblia ela tem duas camadas, ou seja, a camada de cima, superficial, que é o sentido literal do que está escrito, que é o que o texto está dizendo ao pé da letra, e a camada mais profunda, que é o sentido espiritual. E por que a Igreja admite que existem estas duas camadas? Por uma razão muito simples. Nós, seres humanos, podemos falar através de palavras, de gestos, através de um texto escrito, mas Deus, ao contrário de nós, Ele nos fala através de acontecimentos da história da humanidade e por meio de acontecimentos na história de nossa própria vida. Então, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, esse povo saiu da escravidão do faraó. Passou pelo Mar Vermelho, ficou 40 anos no deserto e entrou na Terra Prometida. E então começou uma nova vida. Pois bem, através desse acontecimento real, a Igreja vê, espiritualmente falando, ou seja, no sentido espiritual, que Deus está indicando que nós vivíamos na escravidão de Satanás, herdada do pecado original, e que corresponde à escravidão do povo de Israel no Egito. Percebe? E que nas águas do batismo nos livramos dessa escravidão. O batismo que corresponde à passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. E os 40 anos do povo de Israel no deserto faz alusão ao começo da nossa vida espiritual, com todo o processo que nós passamos de luta contra as nossas paixões desordenadas para a nossa conversão. Então, vejam como Deus, através dos acontecimentos da história, pode nos falar. Esse é o sentido espiritual que a Igreja admite que existe na Bíblia, a camada mais profunda. Entende? O sentido literal, ele é muito claro. Quer ver? O que a Sagrada Escritura nos ensina quando ela diz que Israel foi libertada por Deus do Egito? Ensina que a nação de Israel foi libertada, que isso foi um fato histórico, um acontecimento que se deu naquela época. Portanto, o fato aconteceu de verdade, sentido literal. Tá vendo? Agora, o sentido espiritual, que é a camada mais profunda, pode ser de três tipos: o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. O sentido alegórico é quando temos um acontecimento histórico, ou seja, que aconteceu de fato na história da humanidade, mas esse acontecimento nos fala daquilo que nós cremos. Foi exatamente o exemplo que dei da libertação do povo de Israel do Egito com a travessia pelas águas do Mar Vermelho. Estas águas aí significa a nossa fé no batismo, que nos libertou da escravidão de Satanás. Escravidão esta originada pelo pecado original. Olha aí, o sentido alegórico fala do que nós cremos, o batismo. Agora, o sentido moral é o seguinte: por exemplo, Jesus vai e cura um cego, ou seja, Jesus curou um cego realmente. A
Aconteceu historicamente, não é uma invenção. Tiveram testemunhas, os apóstolos, e esse é o sentido literal. Mas podemos ver na cura daquele cego a cura da nossa cegueira espiritual, a cegueira da falta de fé. E finalmente o terceiro sentido, o sentido anagógico, que quer dizer que os acontecimentos históricos aqui deste mundo também falam das coisas lá do céu. Então, por exemplo, ainda pegando aquela realidade do povo de Israel que passou 40 anos no deserto e depois finalmente entrou na terra prometida, neste caso, podemos aplicar o sentido anagógico e dizer que a entrada do povo de Israel na terra prometida pelo Rio Jordão corresponde à nossa entrada na Jerusalém Celeste, no céu, que é o que todos nós esperamos um dia, pela graça e misericórdia de Deus. Então, na Bíblia, lendo o sentido literal, devemos mergulhar mais fundo, indo além do sentido literal, que é exatamente o sentido espiritual. Seja o sentido alegórico, seja o sentido moral ou o sentido anagógico, para então encontrarmos um verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma, na palavra de Deus escrita. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.